É isso aí, está no ar mais um, tá ligado? Seu programa semanal realizado pela TV Câmara de São José dos Campos. Eu sou Vitor Dantas, seu parceiro na nossa resenha aqui. E no programa de hoje eu vou conversar com Sandra Cristina sobre adoção infantil. Fica por dentro e não sai daí, é nóis! Vamos lá, chegou a hora da nossa resenha aqui, olha, eu vou conversar com a Sandra Cristina, que a gente vai bater um papo muito legal sobre adoção, então eu vou parar de enrolar e chamar ela logo. Chega pra cá, Sandra! Bom, Sandra, estamos nesse bate-papo aqui. O tema adoção gera muitas dúvidas na galera, tanto no pessoal jovem quanto no pessoal que não é tão jovem assim, já está na idade de ser pai, enfim. Eu estou vendo aqui que você é presidente do Alegre, Grupo de Apoio de Adoção em São José, Isso. e do Alegria, que é o Grupo de Apoio de Adoção em Jacareí. Como que surgiu? Você criou esse grupo ou você despertou a curiosidade de participar desse grupo? Explica pra gente o que é o Alegre, o Alegria. É um grupo de adoção? É um grupo que ajuda no trâmite da adoção? Como é que funciona isso? Exatamente, Vitão. Em 1999, eu entrei no meu primeiro processo de adoção. Só que nessa época não existia grupos de apoio à adoção aqui na região do Vale do Paraíba. Então eu entrei no processo com a cara e com a coragem. E em 2006 o meu primeiro filho chegou, né? Chegou o bebê. Taylor? Então, não, é o Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique. É, o Gustavo Henrique que chegou em 2016. Quando foi em 2009, eu quis novamente entrar num processo de adoção. Sim. Só que aí eu não queria mais um bebê. Eu já estava aí nos meus 80, então eu não queria mais bebê. E aí então eu fui em busca de um grupo de apoio à adoção. Foi aonde eu conheci o Alegra, que era aqui de São José dos Campos, que foi fundada pela Heloísa Bom Jardim, né, que ela também é mãe por adoção. E aí eu comecei a participar do grupo todo sábado. No último sábado do mês havia reuniões aqui em São José dos Campos. E era lá no Jardim Uirá, próximo à Embraer. Então, todo último sábado do mês, eu vinha participar das reuniões. E eu chegava aqui em São José, nas reuniões, e via que não tinha ninguém de Jacareí. Eu falava, gente, mas com quantas pessoas lá em Jacareí que estão no processo, por que eles não participam de um grupo de apoio à adoção? E aí, em 2013, então, eu fundei o Alegria em Jacareí e comecei a receber o pessoal de Jacareí nas reuniões dos grupos de apoio à adoção. Então, o Alegra, você entrou como participante para participar de um grupo e o Alegria, você que fundou? Eu que fundei, exatamente. Em 2009, eu comecei a participar do Alegra em São José dos Campos, que foi fundada pela Heloísa, e em 2013... E aí, Vitão, eu me apaixonei pela causa. Me apaixonei, fui me apaixonando pelo tema, pelos assuntos, por tudo. E aí, em 2013, então, eu fundei o Alegria em Jacareí. Engraçado, você está falando que tem muitos casais que estão na fila para adotar uma criança, né, ser pai dessas crianças. Só que eu estou com alguns dados aqui, mais de 40 mil pessoas ou casais estão na fila de espera para adotar uma criança, sendo que o número de crianças é menor do que 5 mil na fila de espera. Por que a gente não consegue zerar esse número de fato? Se a gente tem mais gente querendo adotar do que gente precisando ser adotada. Para dizer a verdade, Vitão, são vários fatores. Mas o fator principal é o perfil desejado dos pretendentes. A maioria dos pretendentes desejam o perfil de um bebê até 6 anos de idade. E as crianças que se encontram nas instituições são crianças maiores de 8 anos, são crianças pretas ou negras, são crianças com algum tipo de deficiência física ou mental e são grupos de irmãos. 3 irmãos, 4, 5 irmãos. Então, são essas crianças que se encontram na instituição. Bebê, tem muita gente cadastrado no SNA para bebê. Então, para um bebê chegar, por exemplo, se uma pessoa entrar hoje num processo de adoção, esse bebê só vai chegar daqui a 10, 12 anos. Então, de repente, o seu bebê ainda nem nasceu. E por isso que há a demora da espera e também esse número grande, né, de pretendentes e esse número pequeno de crianças. Porque se todos os pretendentes no Sistema Nacional de Adoção resolvessem adotar o seu filho sem
preconceito de cor, sem preconceito de raça, sem preconceito de idade, todas elas já teriam uma família. E, Sandra, você sabe me dizer o que leva os pais quererem adotar uma criança? Eu estou fazendo essa pergunta porque você adotou 3, né? Isso. Isso vem a maioria das vezes como que eu posso dizer, complementar a família, não sei se é essa a palavra certa, ou uma dificuldade de engravidar. Tem um panorama correto do que mais leva os pais quererem adotar uma criança? O que leva mais realmente é a mulher não poder engravidar, né? Essa é a maior razão das vezes. O casal não poder gerar o seu próprio filho, então, e eles então partem para o processo da adoção. Então esse é o maior. Aí tem outros também, no qual, por exemplo, uma mãe gera o primeiro filho, depois não quer gerar o segundo nem o terceiro, e aí parte também para adoção, né? E esses são os 2 maiores fatores. E quando a criança não é adotada, tem uma dúvida muito grande, qual que é a idade limite para ela estar dentro de um orfanato? 18 anos. E depois disso, ela tem algum amparo, algo do tipo, ou ela deu 18 anos, olha, a partir daqui você caminha sozinho agora? Exatamente, Vitão. A partir dos 18 anos, o adolescente já não pode ficar naquela instituição. Então, abre-se a porta, né, para aquele adolescente ou para aquela adolescente. E ele é convidado E ele é convidado a se retirar. Alguns voltam para sua família biológica, né? Alguns acabam voltando para sua família biológica depois dos 18 anos. Mas alguns não têm a família biológica para voltar. Ou ele tem uma cabeça boa e toma a sua vida sozinho, vai trabalhar, arruma uma casa e vai morar. Ou então, infelizmente, cai no mundo das drogas, dos furtos. E o que é mais decorrente nesse? É a segunda opção. É o mundo das drogas, é o mundo das drogas, o mundo dos furtos. E não tem nenhum projeto onde não voltaram para a adoção, mas onde vocês não têm o êxito da adoção, não tem nenhum projeto para esses jovens de 18 anos? Infelizmente, ainda não. Algumas cidades, alguns estados, eles protegem esses adolescentes após, mas é muito pouco, viu, Vitão? É muito pouco as cidades ou os estados que fazem esse apoio, que dão esse apoio para os adolescentes que, após completam 18 anos, saem dos abrigos. Muito pouco? Eu não sabia disso. Muito pouco. Mas durante que ele está no orfanato, o orfanato tenta, como que eu posso dizer? Agora eu estou com uma dúvida sobre como funciona o orfanato. Eles têm uma renda para, por exemplo, pagar um curso profissionalizante para o órfão, alguma coisa para ele pelo menos sair tendo uma profissão do orfanato? Sim, o que acontece? A maioria das instituições, algumas instituições, elas são apadrinhadas, né? Por algumas pessoas, por algumas empresas, alguma coisa assim. Então, tem alguns adolescentes que recebem, né, cursos profissionalizantes e, ao sair da instituição, ela tem uma profissão para arrumar um emprego aí fora. Mas tem muitas instituições que não, que vivem do município, né, e aí não tem condições para amparar. Então, aquela criança estuda até, vamos dizer assim, o ensino médio, né, aquele adolescente ensino médio, o ensino médio é o quê? 16, 17 anos, né? E aí ela sai com aquele ensino médio. E aí, então, ela tem que se profissionalizar em alguma coisa. Entendi. Sandra, eu queria saber o que realmente te faz seguir nesse trabalho. A minha vontade de início foi ser mãe, né? Eu me casei eu comecei a namorar o meu marido, eu tinha 17 anos, me casei aos 29, né? E não consegui engravidar, né? Depois eu descobri que tinha problema de endometriose e não consegui engravidar. E aí eu não queria partir para nenhum tipo de inseminação, porque eu penso assim, se nas vias naturais eu perdia, quem garante que vou gastar uma grana de 10, 20, 30 mil reais ou até mais para fazer uma inseminação e correr o risco também de não dar certo? Então foi aonde eu parti logo para a adoção, né?
E aí aquilo que eu falei logo no início para você, eu me apaixonei pela causa. É uma causa muito nobre, é uma causa muito bonita, né? E foi aonde então eu entrei de cabeça na adoção. Então hoje, Vitão, vamos dizer assim que eu vivo a adoção 24 horas por dia, né? Eu comando os 2 grupos de apoio à adoção. Eu tenho uma sede em Jacareí, aonde eu dou suporte para esses pais, futuros pais e também as crianças que chegam pelas vias da adoção. Eu trabalho com busca ativa, né? Eu faço reuniões mensais. Sábado passado eu fiz o 6º ciclo de palestras sobre adoção. Eu reuni 7 palestrantes, aí vamos dizer, os ícones da adoção, entre eles advogados, promotores, psicólogos, e fiz o 6º ciclo de palestras sobre adoção. Então, assim, eu vivo a adoção, é um tema que me encanta muito, sabe? É um tema que me encanta. Eu produzi um livro sobre 30 histórias de adoção, que foram crianças que foram adotadas através da busca ativa pelos grupos de apoio à adoção Alegre e Alegria, que é esse trabalho que eu faço, né? Então, isso me move muito. Eu vivo a adoção 24 horas por dia. E meus filhos também, né, que vieram pelas vias da adoção. Então, assim, é algo que me comove, que me move e que faz a cada dia eu viver esse universo adotivo. Muito bonito. Você falou uma coisa sobre busca ativa. O que seria isso? Que você foi através da busca ativa. Isso. Como é que funciona isso? Busca ativa, Vitão, é o inverso do SNA. Você precisa me explicar tudo. Vou explicar para você, tudo certinho. Por exemplo, você quer adotar uma criança, um adolescente. Então, você vai no fórum da sua comarca, da cidade onde você mora, e você dá entrada no processo da adoção. Então, é um período, né, de aí 6, 7, 8 meses, para que desde a entrada até o final do processo. Finalizou o processo, o seu nome ou da sua companheira ou do companheiro vai para o SNA, que é o Sistema Nacional da Adoção. E aí você fica esperando o telefone tocar, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, dependendo do seu perfil, conforme eu falei. E aí o telefone toca, é alguém lá do fórum falando que o seu filho chegou, certo? Então você vai aguardar esse telefone tocar. Eu faço o trabalho inverso do SNA. O SNA vai em busca de criança para aquela família. Eu vou em busca de família para aquela criança. Eu faço o sistema inverso. Isso é a busca ativa. E isso chama a busca ativa. Por exemplo, conforme eu disse para você, nas instituições, as crianças que estão lá são crianças negras, são crianças com algum tipo de deficiência físico-mental, são crianças maiores de 8 anos e são crianças, grupos de irmãos. Então, o que eu faço? Aquelas crianças estão disponíveis para adoção, então eu vou em busca de uma família para elas. Porque aquelas crianças também merecem estar inseridas numa família. Então, eu vou em busca de uma família para aquelas crianças. Então, a busca ativa é o inverso do SNA. E graças a Deus eu tenho conseguido aquilo que eu falei para você, conforme eu te falei, eu produzi um livro com 30 histórias de famílias que foram formadas pela busca ativa, que é esse trabalho que eu faço. Entre elas, crianças negras, grupos de irmãos, crianças com algum tipo de deficiência físico-mental e crianças maiores de 8 anos. Sandra, depois disso tudo, que você conseguiu achar, na verdade no processo de achar a criança para a família ou a família para a criança, vocês estudam a família? Como que funciona essa triagem? Vocês vão na casa da família ver como é a estrutura da família? Não. Ou vocês acreditam no que a mãe e o pai falam? Não, no caso, o que acontece? Que é um lance muito perigoso isso, né? Só que aí o que acontece? A família tem que participar dos grupos de apoio à adoção. Uhum. Se a família não participa dos grupos de apoio à adoção, eu não tenho condições de indicar aquela família. Existem hoje muitos grupos via WhatsApp, grupos online, né? Mas eu ainda prefiro indicar famílias que estão participando dos meus grupos de apoio à adoção. Mesmo assim, Vitão, eu corro o risco de estar indicando uma família, né, que não vai dar certo a adoção. Mas eu prefiro acreditar que aquela família que está participando do grupo de apoio à adoção assiduamente está não preparada, porque eu digo também que nós nunca estamos preparados, nem eu, nem você, nem o Matheus, nós não estamos preparados, Sim. né? Mas nós temos que estar disponíveis para ser pais,
né? Porque aquela criança que chega através da adoção, ô Vitão, elas chegam muito machucadas. Elas chegam com... São crianças que foram negligenciadas, Sim. São crianças que foram abandonadas pelos pais, são crianças que sofreram abuso, são crianças que mesmo bebês, a gestação delas não foi tão agradável assim, entendeu? Entendi. Então nós, como pais por adoção, nós temos que estar disponíveis a essas crianças. Porque eu costumo dizer nos grupos, nós somos humanos, a gente idealiza, a gente sonha, Sim. né? Então, tem muitos pretendentes que chegam no grupo e falam, ai, Sandra, eu estou aqui para você realizar o meu sonho. Então, eu falo, você está no lugar errado. Você está no lugar errado, porque ter filhos não é ser sonho. Ter filhos é ter pesadelo todo dia. Porque todo dia tem uma história diferente. E quando se torna adolescente, então... né? Todo dia uma batalha diferente. Todo dia uma batalha. Né? Então você Entendi. tem que estar disponível para enfrentar os problemas que aquela criança vai trazer. Entendi. Entendeu? Entendi. Sandra, o nosso bate-papo está muito legal, mas agora eu vou para um rápido intervalo e volto já com mais bate-papo sobre adoção e é nóis. É isso aí, estamos de volta para continuar o nosso bate-papo sobre adoção, que ainda a gente só está no começo, não é certo? Só no comecinho, Vitão. Então vamos lá. Você estava me explicando um pouco de como funciona esse lance com a família, essa triagem toda que você faz, mas também tem um lance de, quando não dá certo, a devolução da criança. Como é esse processo? É um processo ruim para ambas as partes? Geralmente a criança sai mais prejudicada? Bem mais, Vitão. Realmente, foi o que você falou, é triste para ambas as partes, mas tem muitas devoluções, Vitão, que são devoluções fúteis, né? Tem devolução, que nem, por exemplo, tem um caso agora de uma família que adotou há 4 anos atrás e agora resolveu devolver porque não teve afinidade. Então, olha... 4 anos não conseguiu gerar... Depois de 4 anos de adoção... Não conseguiu gerar afinidade. Não conseguiu gerar afinidade. Só que hoje, o Ministério Público está pegando muito pesado. Eles estão acionando mesmo a indenização para os casais pagarem indenização para as crianças se houver a devolução, né? Para que isso evite de acontecer. Porque eu costumo dizer, Vitão, que filho... é filho. A única diferença foi o modo de como as nossas crianças chegaram, mas é filho. Então não tem por que haver devolução. E essa devolução gera um trauma na criança? Muito, muito. Ou né? tem criança que fala, putz, ainda bem que eu voltei, que aquela família lá, pelo amor de Deus. Olha, vou dizer para você, tem crianças que pedem para voltar. Tem? Tem crianças que pedem para voltar por vários motivos. Ou porque não se adaptou à família, porque já está acostumado... E a criança tem esse direito de pedir para voltar? Ou tem você direito. e fala assim, não, você vai ficar aí? Não, ele tem o direito de pedir para voltar. Se ele mesmo percebe que não está dando conta, né, de ficar junto àquela família, ele pode pedir para ser devolvido, para voltar para a instituição. Porque aquilo que eu estava falando, a criança já perdeu a família biológica dela, foi para uma instituição. Lá ela criou vínculos, né, com os amigos, né, com as pessoas que cuidam da instituição. E, de repente, ela sai da instituição depois de 2, 3, 4 anos, dependendo de quanto tempo a criança fica institucionalizada. Vai para uma família totalmente desconhecida, para a cidade totalmente desconhecida. Chega nessa família, começa a ter regras. Então, tem regras para dormir, tem regras para tomar banho, tem regras para ir para a escola, tem várias regras que, em algum momento na vida dela, elas não tiveram. Então, para ela é difícil, assim como para a família também é difícil. Mas muito nesse difícil. caso, onde a criança é mais difícil de se adaptar por conta das regras, porque querendo ou não, com os amigos é melhor, dorme a hora que quer, conversa... Vocês tentam falar com a criança, não, agora isso... Porque isso não é ruim, no caso, não está sendo algo ruim então, para a criança que não está acostumada. Exatamente. Aí rola essa conversa com a criança, tenta aguentar mais um pouquinho. Sim, rola, desde que os pais, Vitão, estejam disponíveis para isso. É aquilo que eu disse, os pais têm que estar disponíveis para cuidar, educar e criar aquela criança. Tem muitos pais que não têm paciência
Porque quando uma criança sai de uma instituição depois de 2, 3 anos institucionalizada, não é em 1 mês, 2 meses, 3 meses que aquela criança vai se adaptar àquela família. Às vezes leva anos, leva 2, 3, 4 anos para aquela criança poder se adaptar àquela família. Porque olha quanta coisa ela já passou lá atrás. Né? E aí acontece também de muita criança chegar... Por isso que será que é preferencial a adoção entre os pais dos bebês? Sim, de bebês, sim, por exatamente. conta dessa adaptação, já cresce no ambiente familiar. Exatamente, porque tem muitos pretendentes, Vitão, que tem medo. Pô, se eu pegar uma criança de 7, 8 anos, né, quem me garante que essa adoção vai dar certo? E sendo que se eu pegar bebê, dá, mas não dá. Vou falar para você por quê. Porque você não sabe como é que esse bebê foi gerado na barriga dessa mãe. Né? Isso tudo influencia, desde a gestação da mãe. Exatamente, Vitão. Então, essa criança foi gerada na barriga de uma mãe alcoólatra, usuária de drogas, pode ser uma biológica que apanhava do companheiro, entendeu? Pode ser uma biológica que não queria aquele filho, e engravidou e não estava esperando. Então, essa criança já foi rejeitada na barriga. E quando essa criança chega para nós bebê, maravilha, mas completa 5 anos, completa 6 anos, 7 anos, para ver se essas crianças não vão trazer algum tipo de transtorno. Mesmo sendo apenas um neném na barriga, mesmo sendo os pensamentos da mãe conseguem... Sim, com certeza. Caraca, eu não sabia disso. Ô, Vitão. Não sabia disso. Com certeza, Vitão. Se nós somos bem resolvidos hoje, é porque com certeza a nossa gestação foi uma gestação agradável para nós, entendeu? Agora, tem muitas crianças que infelizmente não são. Se a gestação não é agradável, se a mãe não se alimentou bem, se a mãe não é uma mãe que foi querida pelo companheiro... Então, essa resenha da mãe conversar com a criança na barriga é tem real, tudo então. a ver, tudo a ver, A criança então. entende mesmo. Tudo a ver, tudo a ver. Que Entendeu? eu não sabia disso. Exatamente. Então, Vitão, é isso que eu falo. Tem muitas mães, muitos pais que preferem beber devido a isso. Mas essas crianças, conforme elas foram geradas, vai ter uma idade que elas vão trazer tudo isso à tona. É o caso da minha. A minha foi adotada aos 5 meses, ela tinha 5 meses, mas ela filha de mãe drogativa. A mãe vivia na rua se drogando. Hoje ela está com 9 anos. Você pode imaginar? Então, com 9 anos hoje... Mas tem caso de exceção? Tipo assim, por mais que a mãe seja tranqueira, o filho nasceu... Sim, há exceções, com certeza. Para tudo na vida há exceção. Mas a maioria dessas crianças trazem algum tipo de transtorno, mesmo sendo adotadas bebês. Ô Sandra, a gente estava batendo um papo aqui sobre a criança pedir para voltar. Teve algum caso de vocês e retirar a criança da família? Um casal de pai que adotou a criança mal intencionada, botou a criança para trabalhar, por exemplo? Olha, aqui nos meus grupos de apoio à adoção, não. Mas tem histórias desse tipo? Tem histórias de que o Ministério Público teve sim que buscar a criança na casa dos pais por adoção, devido aos pais, vamos dizer assim, eu quero adotar um adolescente, aí os pais vão lá e conseguem. Aí a criança chega, põe a criança para trabalhar, porque ela não queria um filho, ela queria uma empregada, né? Só que como ela não queria pagar a empregada, ela achou melhor então adotar. Ser humano chega a isso. Nossa, Vitão, olha, tem histórias cabeludíssimas que eu poderia ficar aqui até... Você pode contar uma pra gente, não tão cabeluda? Bom, tem um casal aqui na região, eu só não vou citar nomes e não vou falar a cidade, adotaram 2 meninos, né, um de 7 e um de 9 anos. E as crianças vieram do estado do Rio de Janeiro. E nós sabemos que o feijão do estado do Rio de Janeiro é feijão preto. E o nosso feijão é o tradicional carioquinha. Feijão carioca. Feijão carioca, certo? E as crianças chegaram na casa dessa família e o feijão era carioca. Então, as crianças sentaram na mesa para comer e as crianças começaram a falar que aquele feijão era ruim. Seu feijão é ruim, seu feijão é ruim, seu feijão é ruim, não gostei do seu feijão. Só que a mãe por adoção não se atentou em relação ao feijão. Ela achou, ela tomou aquilo como ofensa para ela, que o feijão dela era ruim, né?
E aí, ela pegou as crianças, enfiou no carro e levou as crianças embora, porque as crianças não gostaram do feijão dela. Meu Deus, só por causa disso? Só por causa disso. E devolveu as crianças? E devolveu as crianças, porque as crianças não gostaram do feijão. Então, tem crianças, Vitão... Sandra, mas não tem como fazer um psicotécnico nesses pais, alguma coisa, pelo amor de Deus, também. Mas parece então, que... Vitão, é isso que eu falo para você. Tudo isso é feito no processo da adoção. Tudo isso é feito. Por quê? Quando você entra no processo de adoção, você é analisado por 2 técnicas do fórum. Uma assistente social e uma psicóloga. Durante 8 meses, 9 meses, você é totalmente analisado por essas 2 técnicas. Porque dá a impressão do sistema ser falho. Desculpe falar, mas pelo amor de Deus. Sim, vou dizer para você, algumas vezes concordo, é mesmo. É mesmo, entendeu? Porque isso acontece. Só que, assim, as técnicas também, elas, se a gente tivesse uma bola de cristal, né, assim como as técnicas... não é que elas cometem o erro, assim como as técnicas... É que esse povo doido consegue enganar os outros. Sim, tem muita gente doida. O povo maluco engana os outros. Sim, exatamente. Tem muita gente Psicopata. doida aí, sabe? Que dá de bonzinho, que dá de bacaninha, né? Aí a hora que consegue o objetivo dela, aí ela se mostra na realidade. Entendeu? Mas isso acontece não só aqui, isso acontece não só no mundo da adoção, como... né, no modo geral. Sim, até agora a gente falou de um jeito da adoção simples. E a adoção de irmãos? Você, inclusive, é um exemplo disso, né? Você adotou um casal de irmãos. Como é que funciona isso? Então, quando você entra no processo de adoção, lá tem uma lista, né, vamos dizer assim, de várias perguntas. Várias perguntas. Você monta o perfil, vamos dizer assim, do seu filho, né? Então, lá pergunta a idade que você aceita, a cor, a raça, se você aceita criança com algum tipo de deficiência físico-mental, se você aceita criança cadeirante, se você aceita criança com HIV positivo. Então, você monta o seu perfil. E lá tem essa pergunta, você aceita irmãos? Né? Que nem, por exemplo, eu quando fiz a minha segunda adoção, eu não queria adotar um, porque eu já queria a menina também, né? Eu já tinha o meu primeiro, que era o Gustavo Henrique, ele queria um irmão, né? E eu queria a filha. Então, aí nós entramos num consenso, falando, não, então vamos adotar 2 já de uma vez, né? Por quê? Porque se você adota um, para você adotar outro, aquele processo tem que finalizar. E às vezes o processo leva... Então, quando você coloca que quer um irmão, você não consegue já adotar 3 irmãozinhos de uma vez? Sim. Consegue. Consegue. Você consegue adotar 3 de uma vez. Só que você tem que colocar lá naquele processo que você aceita. Que nem, por exemplo, eu fui lá no processo e coloquei um. Como se trata de buscativa, que eu falei para você que eu trabalho com buscativa, eu coloco fotos com a característica das crianças nos meus grupos de apoio à adoção. De repente, eu me cadastrei para uma, mas eu me apaixono por 3. Como é que eu vou adotar 3 se lá no meu processo está 1? Então, quando você entra no processo, você já tem que ir decidido realmente o que você quer. Eu quero 1. Não, eu posso até 2. Não, eu posso até 3. Né? Porque aí, se você olhar a foto e já se apaixonar pelos 3, o seu perfil já está ok. Você não tem que ficar lá pedindo, pelo amor de Deus, para as técnicas alterarem o seu perfil. Porque aí o que acontece? Se você se apaixona por 3, mas colocou no processo uma, você tem que passar novamente pelas técnicas, né, para ter um estudo para ver se realmente você tem condições ou não de adotar aqueles 3. Então, se eu coloquei uma, ele tem um irmãozinho, eu gostei dele, levo ele, eu tenho que fazer o processo mais uma vez? Mais uma vez. Caraca. Não é o processo todo, mas você tem que passar por uma nova entrevista com as técnicas e as técnicas vão avaliar você se você tem condições psicológicas, emocionais e financeiras para adotar 2, 3 ou 4 ou assim sucessivamente. E você tem algum caso que você conhece da pessoa que adotou 8, 10 crianças? Ou qual foi o máximo que você já conheceu? Nós temos um caso em Taubaté de um rapaz solo, né? Ele adotou 8. 8 crianças? 8 adolescentes.
8 adolescentes. Estão bem, estão com ele? Estão bem, estão com ele, já tem rapazes até namorando, formados, entendeu? É uma história linda também aí para você qualquer dia aí contar no seu programa. O rapaz de Taubaté, não sei quem é, mas eu vou atrás de você. Depois eu até passo o contato se você quiser. E qual o tempo médio desse processo de adoção? Você fala o processo burocrático. Burocrático. De fórum. De 8 meses. 8 meses. De 8 meses a 12, dependendo agora muito. Agora a fila é o tempo. Agora a fila aí já é outra história. Aí não tem como medir o tempo. Aí não tem como medir, né? É assim, o mais importante é o perfil que você coloca no seu processo. Se você colocar uma criança de 0 até 6 anos, você pode esperar que o telefone só vai tocar daqui a 10, 12 anos. Vixe. Agora, se você coloca um perfil mais aberto, né, aí pode demorar bem menos. Mas assim, nesses 10 anos pode ter que você não queira mais, né? Pode, Aí você vai e corta o processo no meio. Pode, muito acontece isso, que a pessoa já está na fila há 10 anos mas eu costumo dizer também, ô Vitão, que... Sandra, me diz no terceiro bloco. Pode ser? Pode. A gente vai para o nosso último intervalo e volta já para o nosso terceiro bloco. Bora lá, estamos no nosso terceiro e último bloco aqui com Sandra. Para quem chegou agora, a gente bate papo hoje sobre adoção, não é não, Sandra? Adoção, é isso aí. Sandra, então. Você comentou no bloco anterior que tem crianças especiais no meio, com HIV, enfim, uma série de detalhes na vida dessa criança. Como que é o critério para quem quer adotar uma criança especial com algum tipo de doença? É um critério diferente? Vocês fazem uma averiguação familiar mais funda? Como é que funciona isso? No caso, esse trabalho é feito pelo fórum, né? As técnicas que fazem a análise, as técnicas no qual ela está passando pelo processo. Então, quando essas pessoas chegam no grupo, elas já estão praticamente habilitadas para adotarem essas crianças. Então, no fórum, Vitão, elas são analisadas e as técnicas do fórum é que chegam na conclusão que elas têm condições financeiras, emocionais e psicológicas para adotarem crianças especiais. Então, você faz vários tipos de interrogatório, assim que eu digo? Sim. Você pede olerite, você pede endereço de residência, vai alguém ver a residência da pessoa? Vai, assistente social vai fazer visita na residência da pessoa. Mas nisso em todos os casos ou da criança com deficiência em todos os casos. Em todos os casos? Em todos os casos, os pretendentes recebem a visita da assistente social. E agora eu gostaria que você me explicasse o que é uma adoção compartilhada? Uma adoção compartilhada são adoção de grupo de irmãos. Por exemplo... a gente falou no bloco anterior sobre isso. Exato. Eu entro no processo de adoção e quero 2 crianças. Você entra no processo de adoção e você também quer 2 crianças. E a gente participa do mesmo grupo de apoio à adoção, o Alegra ou Alegria. E a gente se torna amigos, a gente se torna parceiro e a gente se adota um ao outro. Aí é colocado lá no grupo 4 irmãos. Um de 8, um de 9, um de 5 e um de 3. Puxa vida, hein, Vitão? Vamos adotar esses 4? É o nosso perfil. E aí, Vitão, vamos adotar os 4? Aí divide os irmãos. Aí divide. Só que para dividir, o juiz tem que autorizar. O juiz, onde as crianças se encontram, autorizando, aquelas crianças, 2 vêm para mim e 2 vai para você. Sandra, mas quando divide a outra família, você adotou e eu adotei, eu mudo de país. Perde o contato? Como é que fica isso? No caso de mudança de país, sim, mas como hoje nós estamos informatizados... Não, mas pode isso acontecer? Isso pode acontecer. Adotou e a Sandra adotou seus irmãos, eu adotei vocês, então assim, eles têm a família dele, nós temos a nossa e perde o contato. Nesse caso de mudança, sim. Não, mas aqui no Brasil isso pode acontecer? Não, pode acontecer. Ou é obrigado a ver os irmãos? Não, pode acontecer. É que assim, o Vitão, a gente não sabe o que vai acontecer na nossa vida amanhã. Né? Mas quando há a adoção compartilhada naquele momento, os 2 casais têm que participar do mesmo grupo de apoio à adoção e os 2 casais têm que morarem na mesma cidade ou nas cidades próximas. O futuro a ninguém pertence, né? Amanhã ou depois, se de repente você arruma um emprego em outra cidade ou vice-versa,
Mas o Aí indicado não tem... enquanto está perto é ter o vínculo familiar das crianças. Exatamente. Aí tem que ter o vínculo familiar das crianças e aquela família que é um casal, hoje são 2 casais, são 4 filhos, são 4 avós e assim sucessivamente. Sim. Então aí a gente mantém o vínculo familiar entre as crianças, então a gente se encontra cada uma vez por mês. Festas de aniversário, a gente participa todo mundo junto, a gente viaja juntos para que as crianças estejam juntos, a gente passa Natal e final de ano juntos para que as crianças estejam juntos. Então isso chama adoção compartilhada. Entendi, Sandra. Eu não sei se isso hoje ainda é uma prática ativa nos dias de hoje, mas antigamente tinha muita gente que tinha um filho e dava, por exemplo, tinha um filho na roça e dava para alguém na cidade que tinha mais condição de cuidar. Isso é legal nos dias de hoje? Não é legal? Como é que funciona esse... Se alguém hoje recebe uma criança, não tem condição de cuidar, eu me apaixono pela criança, eu tenho que procurar a justiça, eu tenho que procurar, ou eu fico quieto e registro a criança. Qual que é o processo que deve ser feito no estudo? Vitão, isso hoje é ilegal. Isso é uma adoção ilegal. Não vou dizer para você que isso não acontece hoje em dia, né? Só que nós não temos fiscalização para isso. Mas se você for lá para os sertões do Nordeste, se você for lá para os cantão de Minas, se você for para qualquer cantão, com certeza isso acontece. Mas se alguém descobre, se o Ministério Público descobre, se um Conselho Tutelar descobre, nós temos o direito de ir lá, retirar essa criança de você, né, e colocar essa criança para aquele casal que está em primeiro lugar na fila, aguardando aquela criança. Caraca! Então, hoje são 5 anos de reclusão sem direito à fiança. Tá? Mas no caso de Sem quem dá a criança ou de quem pega? Os dois. Mesmo a pessoa que quer ajudar, putz, cara... Então, mas é isso que eu falo. Nossa, mas adoção, que coisa ruim, né? Não, mas é o que eu falo, adoção não é caridade. Adoção não é caridade. Tá, mas se a pessoa se apaixonou pela criança, amou, eu vi a criança, eu amei. Entra no processo de adoção, Vitão. O processo está aí, ó. Aí o outro pega. Aqui no Brasil... Devia ganhar preferência, pelo menos. Não pode, Vitão. É algo ilegal, não pode ser feito assim, entendeu? Não estou dizendo para você que isso não acontece, mas quando você faz sabendo que existe um processo de adoção, que no qual... não pode também burlar, né? Você entendeu? Você está burlando a lei. Você tá pegando uma criança que você não tem direito, porque você não está no processo de adoção, e você está deixando aquela pessoa que já está há 10 anos na fila aguardando, sem o filho dela, que poderia ser daquele que está lá na fila há 10 anos aguardando. Entendeu? Para burlar a lei é safadeza. É então, burlar né? a lei. Então, essa pessoa merece 5 anos de reclusão sem direito à fiança. Eu vou até o Ministério Público e falo, Ministério Público, eu não tenho condições de criar e educar essa criança. Então, eu estou colocando essa criança para adoção. Eu prefiro colocar o meu filho para adoção do que largar, abandonar, jogar e entregar para uma pessoa que eu não sei quem é. Então, Entendi. esse é o modo correto de se fazer. Mas tem a mãe que entrega, ó, não tem condição e depois dá a volta por cima, olha, vim buscar meu filho. Tem, Vitão, e como tem. Então tem história bonita nisso daí também. Tem, e como tem, rapaz. Por exemplo, eu sou uma mãe drogativa e reconheço que eu não posso cuidar daquela criança, mas eu quero me restabelecer, eu quero me curar para ir buscar o meu filho. Então eu chego lá, falo, olha, eu vou deixar meu filho aqui por tantos anos, vou me recuperar, estou entrando na casa de reabilitação, vou me recuperar e daqui a tanto tempo eu venho buscar meu filho. Ela tem todo o direito de fazer isso também. Ela tem todo o direito de fazer isso? Tem todo o direito de fazer isso também. O direito que você não tem é de jogar seu filho fora, é de abandonar, é de jogar no Paraíba, é de jogar numa caçamba. Isso você não tem o direito. Mas você tem o direito, se você tem condições de deixar o seu filho numa instituição por sistema de segurança para eu me tratar e amanhã depois eu ir buscar, eu tenho todo o direito. Mas nesse caso, então a criança não entra na fila de adoção? Essa criança não vai entrar na fila da adoção. Então é diferente. Então aí sim. Totalmente diferente, aí sim. Então aí é melhor. Olha, eu já vi que você entende muito do assunto, a gente teve um bate-papo muito legal, mas você também botou todo essa sua experiência, esse seu sentimento pela causa em um livro. Eu gostaria que você me explicasse um pouco mais sobre o seu trabalho nesse livro, o que retrata, como é que eu acesso esse livro. Então, Vitão, posso mostrar? Pode, por favor, naquela câmera ali. Aqui, ó.
Esse livro, ele tem 30 lindas histórias de adoção. São famílias que foram formadas pelas vias da adoção e pela buscativa, que foi o que eu acabei de explicar para você. Que foram crianças, né, que foram adotadas por famílias que pertencem ao grupo de apoio à adoção Alegre e Alegria. Então, então são histórias que você conhece pessoalmente. Sim, são histórias que eu vivi de famílias que pertencem aos meus grupos, né? Que é do Alegre e do Alegria. Então, eu fui em busca de família para essas crianças que estavam na instituição. Dentre elas, crianças com algum tipo de deficiência físico-mental, crianças, grupos de irmãos, crianças pretas ou negras, né? E crianças maiores de 8 anos. Então, aqui está contada a história dessas famílias que foram formadas pela Buscativa. Você relatou tudo isso no seu... E tem a história, a sua história Tem, nesse a livro? minha história é a última história, só que cada família relatou a sua história. Cada então família... foi um livro feito em conjunto. Exatamente. A editora queria que eu fizesse o meu livro, para contar a minha adoção, a Sandra, minha história da adoção. História pra gente. Né? A minha adoção. Mas aí eu falei, não, gente, tem muitas histórias bonitas que podem ser contadas, né? E não é todo mundo que pode escrever um livro, que tem condições de escrever um livro, né? Eu consegui escrever esse livro porque eu sou maluca, né? Então eu corri atrás de patrocínio, eu corri muito para escrever esse livro, porque não custa barato para a gente escrever um livro, né? Então eu corri atrás de patrocínio, fui atrás de um, fui atrás de outro e consegui escrever o livro. E não é todo mundo. Tem muita gente que está aqui nesse livro que não teria condições de escrever um livro, né? Então eu falei, e não. Você deu voz a eles de expressar. Exatamente. Então aí eu convidei 30 famílias que foram formadas pelas vias da adoção através da Buscativa para então fazer parte desse livro. Então está aqui. Esse livro você pode me chamar no WhatsApp, você pode me chamar pelo Instagram, pelo Facebook, eu entrego. Esse livro tem o custo de R$35, mas são histórias maravilhosas que para você vai valer muito mais do que isso. E às vezes até despertar para quem Exatamente. Nunca se interessou por isso, conhece, mas tipo assim, não, para mim adotar não é a minha praia, pode até despertar e gerar um sonho nisso daí, né? sentimento de adoção, exatamente. Mas ainda nesse mundo de adoção tem muitas coisas que envolvem, muitos mitos ou verdades que envolvem isso. Crianças adotivas são mais problemáticas, Sandra? Ou não? Vitão? Mito ou verdade? Mito. Mito? Mito. Criança biológica não dá problema? Bastante. Filho adotivo também dá. Filho adotivo dá problema? Dá, igual uma criança. Criança dá problema. Filho biológico também dá. Entendeu? Então somos crianças, são crianças. Olha, crianças biológicas mentem, crianças adotivas também mentem. Crianças biológicas fazem birra, crianças adotivas também. Crianças biológicas são teimosas, crianças adotivas também. Crianças biológicas não querem comer, crianças adotivas também. Então são crianças. A única diferença é que as nossas crianças, pela adoção, elas passaram por situações que no qual a criança biológica que foi gerada na barriga de uma mãe que fez pré-natal, que se alimentou bem, que não fumou, que não drogou, passaram. Essas crianças que vêm através da adoção, elas são negligenciadas. Crianças que vêm através da adoção, elas são abandonadas. Crianças que vêm através da adoção, elas são abusadas sexualmente. Essa é a diferença. Mas todas elas são crianças. Criança é criança. Exatamente. Sandra, o nosso bate-papo foi muito, muito legal e muito interessante. Eu acho que informou muita gente e agregou muito a pessoa que vai assistir esse programa. Eu queria agora que você deixasse suas redes sociais, as redes sociais do Alegria, do Alegra, para quem quiser acompanhar de perto um trabalho, ou até mesmo ir num grupo de apoio à adoção. Como é que faz o trâmite, suas redes sociais? Pode falar para a galera. Tá, eu vou passar o meu telefone, pode ser também? Pode ser, por favor. Vou passar o meu WhatsApp, se alguém se interessar pelo livro é só me chamar. O telefone é 12 997228274. Repetindo, 12 997228274. O Instagram
é @alegriaa, com 2 As no final, .org. E o Alegra é @GA, 2 As, Alegra A. Tá? E tem o Facebook, Alegria A, Grupo de Apoio à Adoção em Jacareí, e Alegra A, Grupo de Apoio à Adoção de São José dos Campos. Então lá você explica tudo, como funciona, Sim. quem se interessa, ou às vezes você é filho, mas você é pai e quer ajudar uma instituição com alimento, tudo isso é possível fazer através do Alegre e do Alegria, e do né? Alegria, exatamente. Nós temos a sede, né, Vitão? A sede é mantida pelos próprios membros dos grupos, né? Porque nós somos uma ONG sem fins lucrativos. Então, aproveitando aqui, se tiver alguma empresa que queira adotar o Alegre e o Alegria, nós estamos de braços abertos, né? Porque nós não temos, assim, ninguém que nos apoie, né? Hoje nós não temos ninguém do município nos apoiando, ninguém do federal. Nós temos que nos virar, né, como Deus manda. Então, a gente participa de feiras, a gente faz feiras, a gente vende marmitex, a gente vende para manter um instituto. Tá? Então, se aí algum empresário, alguma empresa se interessar em adotar... Ou pessoa física mesmo, ou pessoa física mesmo, tá? Pode ir lá conhecer o nosso trabalho, nós estamos de braços abertos para recebê-los, para conhecer realmente o nosso trabalho, porque realmente é um trabalho sério, é um trabalho que envolve vidas, tanto de crianças quanto de pais, né, pretendentes à adoção. Então, a gente faz um trabalho muito sério para que realmente seja uma adoção segura e para sempre. É isso aí, gente. Esse foi o Tá Ligado de hoje, um programa muito legal. Espero que você tenha gostado e é nóis, até a próxima. Sandra, obrigado, viu? Nossa, show de bola, meu Deus do céu. Levanta aqui para me dar um abraço, então, muito bom, viu? Gostou, Vitão? Gostei pra caramba.